Vocês já assistiram algum vídeo de maquia e fala? É tipo, a pessoa escolhe um assunto, começa a falar sobre ele enquanto ela se maquia. Eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou fazer nesse estilo, só que ao invés de me maquiar, eu vou colocar remédio. E eu quero mostrar pra vocês como funciona meu medicamento venoso em casa, que eu recebi alta do hospital, mas eu continuo com o medicamento venoso por uma semana. E eu vou mostrar pra vocês como é enquanto eu falo sobre um tema que já era pra eu ter falado, que foi o meu nascimento. Que é uma história muito legal e eu acho que vale a pena contar. Eu nasci em junho de 2001. Só que era pra eu ter nascido lá pra terceira semana de junho, assim. Porém, meus pais tiveram uma briga na véspera, uma semana antes do meu nascimento, porque a minha mãe simplesmente queria viajar com a barriga desse tamanho pra Minas. Porque eu tenho família lá e ela queria estar perto dos meus avós. Enfim, meu pai falou que eles não iam viajar. E eles começaram a brigar. Enfim, a pressão da minha mãe subiu. Eu vou ter que colocar máscara porque eu vou mexer aqui e é estéreo, enfim, tem que pôr. E aí a pressão da minha mãe subiu. E no dia seguinte eles foram pro médico. E aí o médico falou, ela vai ter que nascer agora. Isso era dia 14 de junho. E o dia 14 de junho era dia de Corpus Christi, em 2001. Então, assim, foi muito marcante pra minha família, que é religiosa e tal. Foi uma coisa, tipo, bonita de se acontecer por ter sido antes. Fui pra casa, normal, né? Depois de 2 dias que eu nasci, tudo certinho. Tá certo? Acho que não. Ah, tava errado. É assim. Fui pra casa, depois de... Nossa senhora, o que aconteceu com a luz? Fui pra casa depois de 2 dias que eu nasci e deu tudo certo. E aí a minha mãe começou a notar que eu não tava ganhando peso, assim, que tinha alguma coisa de errado comigo. E logo em seguida chegou o teste do pezinho sobre a fibrose cística. Só que... Ai, essa máscara tá horrível. Só que no teste constava que eu só tinha uma mutação. Porque a outra ainda não era uma mutação descoberta na época. Então acharam que não era fibrose cística, falaram que era outra coisa por conta disso. E aí eu continuei em casa. Só que eu não conseguia engordar de jeito nenhum. Eu não ganhava peso, não acontecia nada com o meu peso, assim, nem com a minha estatura. E eu fui internada de novo na perinatal de Laranjeiras. Aí eles me mandaram pra casa, e eu fiquei em casa uns dias, mas o meu cabelo começou a ficar branco de desnutrição. E a minha mãe ficou muito preocupada. E aí ela me voltou comigo pro hospital, eu fiquei internada mais um tempo. Eu fiquei dentro daquelas caixas cilíndricas, sabe? Que bebezinho fica quando tá doente. Enfim, e aí um belo dia apareceu um fisioterapeuta chamado José Maria, que inclusive cuidou de mim durante muito tempo, assim, quando eu era criança. E ele falou pra minha família que achava que sabia o que eu tinha, que era fibrose cística. Assim, ele falou. E que ele conhecia uma médica, que era especialista em fibrose cística, pneumologista, e ele poderia chamar ela. Só que tinha um problema. Não quer abrir. Se ele chamasse ela, a equipe que tava cuidando de mim no hospital ia ter que ser retirada. Então meus pais meio que tiveram que escolher entre ela ou a equipe e acabaram, assim, optando por ela, até porque já tava uma questão bem avançada, né? E disso ela descobriu o que eu tinha. Ela deu meu diagnóstico antes dos exames ficarem prontos, porque refizeram os exames, e ela falou, ela tem fibrose cística. Enfim, aí eu comecei a melhorar, as coisas foram acontecendo. Tudo ficou direito depois que essa médica entrou. O nome dela é a doutora Tânia Vrobel. Ela cuidou de mim durante muito tempo. Eu devo tudo a ela, assim. Claro que aos meus pais também, mas ela praticamente salvou minha vida. Se não fosse ela ter aparecido naquele momento, eu nem sei o que ia acontecer comigo. Ela brinca comigo que eu não sou mais paciente dela, porque agora no Brasil eu não sou mais paciente pediátrico, né? Então ela fala que não pode mais cuidar de mim. Mas eu sei que no fundo o sonho dela é cuidar de mim pro resto da vida. E assim, tenho um carinho muito grande por ela. É uma pessoa que... Pode não consigo abrir isso.
É uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. E eu realmente sou muito grata a tudo que ela já fez por mim. Porque ela é incrível, ela é uma pneumologista incrível, uma médica de ponta. Mas voltando. Aí, dado o meu diagnóstico, eu comecei a tratar com a minha família. E daí em diante deu basicamente tudo certo. Mas enfim, foi uma história de muito perrengue. E muita dificuldade, tudo bem que já tem muito tempo, né? Tem quase 2 décadas disso. Só que mesmo assim, infelizmente, isso acontece até hoje, assim, de maneira muito significativa. E muitas crianças até morrem, porque eu cheguei perto de morrer. Eu lembro meu avô me contando isso quando eu era criança. Que as médicas chamavam minha família no quartinho que eu tava pra se despedir de mim, porque eu ia morrer. Tipo assim, nenhuma família merece passar por isso. E um dos motivos de eu querer divulgar tanto a fibrose cística é por isso, sabe? Eu não quero que as pessoas passem o que a minha família passou. Eu não vou falar o que eu passei porque eu nem lembro. Então assim, nenhuma família merece passar por isso, sabe? Nenhuma mãe, nenhum pai merece ver o filho nessa situação. E ninguém merece ter que demorar tanto para descobrir o problema de saúde de um filho. Então é por isso que a gente tem que dar mais importância para a divulgação da fibrose cística. O teste do pezinho e o teste do suor são os exames que diagnosticam a fibrose cística. E também tem o teste genético para descobrir qual é a mutação. Ai, não aguento mais a máscara. E eles são de extrema importância, devem ser muito valorizados para evitar que pessoas passem por isso. Não só crianças, até porque tem pessoas que só descobrem a fibrose cística com mais de 50 anos. Porque, como eu disse, existem muitas mutações. Então, algumas mutações são tão fracas que os efeitos são mínimos. Então, as pessoas demoram para descobrir. Mas quando a mutação é forte, essa demora para o diagnóstico é algo extremamente prejudicial. E quando eu nasci, não tinha o teste do pezinho no SUS, o que era ainda mais prejudicial, era uma coisa assim absurda. Hoje em dia a gente já tem, então acaba sendo mais fácil. Mas ainda assim, muitas pessoas demoram para ter esse diagnóstico por falta de conhecimento. Então é por isso que é importante, não só por isso, também por outros motivos, mas acho que esse é o principal motivo da divulgação da fibrose cística e de fazer as pessoas terem um conhecimento sobre ela. Enfim, essa é mais ou menos a história. Foi uma história muito bonita, muito emocionante. Eu gostaria de ter meus pais aqui para contar um pouco dela, porque eles que passaram por tudo, eles que sabem. Mas infelizmente eu não tô com eles agora, então teve que ser por minha boca mesmo, que só tava lá como um bebê e eu só sei da história porque me contam. Mas enfim, eu fiquei falando aqui, fazendo as coisas que vocês não devem ter entendido nada. Eu mostrei no meu vídeo anterior, vou colocar o link aqui, da enfermeira cuidando de mim no hospital e colocando o meu medicamento na veia. Eu fiz o mesmo processo, só que eu tô em casa. E aí, como funciona aqui nos Estados Unidos? Eu até tinha comentado isso num vídeo que eu falei sobre as diferenças. E aqui, quando você já tá assim, clinicamente bem, quando você já tá estável, você pode ir pra casa, só que você precisa cumprir os dias de antibiótico. Então você vem com o antibiótico pra casa. Você tem que seguir direitinho os horários, mas é muito prático, porque é uma bolinha de remédio, o remédio vem aqui dentro e ela é por pressão, então não precisa ficar tipo assim pra descer direitinho. E você mesmo que coloca, eu me sinto super independente. Eu tenho até um vídeo no Instagram da minha primeira internação dos Estados Unidos, colocando. E corre mais ou menos 40, 50 minutinhos e depois você tem que fazer o processo pra colocar, pra tirar a medicação. Que é basicamente o que eu fiz aqui, você tem que limpar isso aqui bem. Depois lavar com soro e pôr a medicação. Aí quando você tem que tirar, você lava de novo com soro e coloca uma heparina. É bem simples. Então eu fiz esse vídeo pra vocês, pra avisar que eu já tô em casa e eu quis misturar um pouco, porque se eu ficar só colocando remédio aqui, eu acho que ia ficar uma coisa muito monótona e muito chata. Eu quis fazer esse vídeo um pouco diferente, até porque a história do meu nascimento já era uma história que eu queria trazer aqui pro canal, porque eu acho que também é uma forma de dar esperança para as pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, que passaram por algum tipo de problema, que tudo se resolve no final. As coisas acontecem exatamente da maneira que elas têm que acontecer, além de ser uma história que eu gosto, porque é uma história bonita, e já era pra eu ter contado ela, na verdade, porque é bem importante.
Então eu quis juntar uma coisa a outra. Fiz um vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado, de coração. Já saí do hospital, já tá tudo bem. Hoje é meu último dia de remédio e eu vou voltar pra 100%. Semana que vem eu vou postar pra vocês uma surpresa, uma novidade, porque eu vou viajar. Eu não vou falar pra onde ainda. Não é pro Brasil, antes que vocês se animem. Queria muito, mas não tem como por conta da pandemia. Vou fazer uma viagem de carro e eu vou postar bastante coisa pra vocês. Eu prometo filmar muito, fazer vlog, eu vou tentar fazer um monte de coisa nova no canal. Espero conseguir. Então eu acho que vai ser bem legal mostrar um pouco, né? Até pra sair um pouquinho desse assunto de fibrose cística. Eu ainda tenho muita coisa pra falar, mas eu vou ficar só falando de doença, vai ficar chato. E isso não tem nada a ver comigo, né? Eu insiro a fibrose cística na minha vida mais do que ninguém. Então, semana que vem vai ter novidade aqui no canal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo. Até o próximo vídeo.